Olá, meus amores. Então, hoje a prof vai continuar com a correção de matemática, tá? Desconsiderem todos os desenhos, porque vocês sabem que a prof não é boa em desenho, tá? Mas a prof vai tentar corrigir da melhor maneira possível. Então, a gente vai dar sequência lá na página 90. Lá na página 90 é fração maior que um inteiro. Como que seria essa fração, então, maior que um inteiro? A prof vai explicar aqui para vocês. Aqui na página 91, pede assim: em cada item está indicado uma medida em polegadas. Pinte as barras de acordo com essa medida. Ali na letra A está pedindo o seguinte: 1 inteiro e 3 quartos. Então, a prof vai fazer esse desenho que está aqui para vocês, tá? Ó. Então, lá aqui tá pedindo assim, ó. Tem até o 4, mas do 1 ao 4 tem 4 risquinhos. 3, porque na verdade aqui tem mais um. Então, 1, 2, 3, aqui tem mais um. 1, 2, 3, aqui tem mais um. 1, 2, 3, aqui tem mais um. Por quê? Porque aqui, ó, é meio, esse maior é meio, tá? E ali tá pedindo para vocês pintarem, então, 1 inteiro e 3 quartos. O que seria um inteiro? Um inteiro seria até o número 1. Então, ó, até aqui é um inteiro. E 3 quartos, então eu vou pintar o quê? 1, 2, 3. Ó. Viu? Então vai faltar 0,25 para chegar no 2. É assim que vocês vão fazer. Então, deixa a prof explicar para vocês o seguinte. Aqui, quando pede um inteiro, vocês vão pintar do 0 a 1. Quando pede para pintar 3 quartos, então do 0 a 1, ela está em 4 partes, tá? 4 risquinhos. Então, vocês vão pintar 3 risquinhos, tá? No B, tem 2 inteiros e 2 quartos. Como que eu vou fazer? Então, eu vou pintar do 0 ao 1, do 1 ao 2. Para chegar no 3, tem 4 risquinhos. E eu só vou pintar até a metade, que é o 2. Na letra C, 3 inteiros e 1 quarto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3. Dos 3 aos 4, eu só vou pintar até no primeiro risquinho. E 3 quartos. Então, se do 0 a 1 tem 4 risquinhos, eu vou pintar 1 a mais que a metade. Então, eu vou pintar até o terceiro risquinho. Não vou nem chegar no número 1, por quê? Porque o 1 é um inteiro. Daí, a gente vai lá para a página 92, que pede, então, o seguinte: números mistos e frações. O que é número misto? O que é fração? Número misto, você coloca o inteiro e mais a fração. E a fração você soma tudo. Na letra A, tá da seguinte forma. Tá assim, ó. E aí, o primeiro, ele tá inteiro pintado. Então, se ele tá inteiro pintado, ele é um inteiro. No outro desenho, só tem 2 partes. Então, quantas partes está dividida? 3. Quantas partes está pintada? 2. Então, como que ficaria em número misto? Então, seria 1 inteiro, que é o que foi pintado todo, e 2 terços. Mas e agora, como que eu faço para ser fração? Fração, você sempre vai usar o denominador, que é 3, tá? Porque, ó, nesse foi dividido em 3, nesse foi dividido em 3.
Então, é a quantidade que foi dividida. Então, eu vou continuar usando o 3 e vou fazer o quê? Vou contar todas as partes pintadas, vou somar tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E assim ficaria a fração 5 terços, tá? Então, aqui na letra B, a gente vai fazer igual. Como fica o número inteiro? Na letra B tem um inteiro todo pintado e no outro a gente tem 5 partes, a gente tem 3. Então, 1 inteiro, 3 quintos. Mas e aí como fica em fração? 5, que é o denominador, que é em quantas partes foi dividida, e aí eu somo toda a parte colorida. Então, 5 em cima e mais 3 embaixo, 8. Então, 8 quintos. Na letra C, vai ficar números mistos. Quantos tem? Tem 2 pintados, então são 2 inteiros. E depois vai ficar o denominador embaixo. E quantas partes da última foi pintada? Uma. Em fração, vou usar o 2, que é como foi dividido. E quantas partes foi pintada? 5 partes. Na letra D, quantos tem pintado? Tem 2 inteiros, então 2 inteiros. E na última figura, tem um só de 6, então 1 sexto. Como fica em fração? Vou contar tudo que foi pintado, que dá 13. E em quantas partes está sendo dividida? Em 6. E aí, escreva a fração que você pode substituir cada um dos números mistos a seguir. Aqui você não tem o desenho. Então, como que você vai saber? Sempre você vai olhar o denominador. Então, assim, eu tenho um inteiro. Como que eu vou fazer? Um inteiro é a mesma coisa que um desenho dividido em 4 partes e toda pintada. Então, eu sei que eu tenho já 4 partes pintadas. 3 quartos, um outro desenho dividido em 4, só que pintada apenas uma parte. Então, vai ficar como? Eu vou contar as 4 partes pintadas e mais as 3 partes da outra, tá? E a B, 1 inteiro e 2 oitavos. Então, eu tenho um desenho dividido em 8 partes e todo pintado. Então, já deu o meu inteiro. Um outro desenho dividido em 8 partes, só que pintado só 2. Como que ele fica em fração? Sempre denominador em quantas vezes foi dividido, que será o 8. Eu vou somar o meu inteiro, que tem 8 partes pintadas, e no outro desenho apenas 2, então dá 10. Na C, eu tenho 3 inteiros pintados. 3 inteiros de quanto? De 5 partes, porque olha aqui, na fração, quem é o denominador é o 5. Então, eu tenho 3 figuras divididas em 5 partes e completas. Então, quanto que daria? 5, 10, 15. Então, eu já sei que eu já tenho 15 partes pintadas. E na última figura, eu tenho dividido em 5, mais pintado 4. Então, se eu já tinha 15, 16, 17, 18, 19. E assim vocês vão fazendo a letra D, a letra E e a letra F. Então, na letra D vai ficar 26 sobre 10. Na letra E, 30 sobre 7. E na letra F, 41 sobre 9, tá? Depois, aqui na página 93, represente as frações a seguir com figuras e diga quantos inteiros são necessários para representá-los. Aqui está assim, 7 quartos. Como que vocês vão fazer esses 7 quartos? Vocês vão desenhar uma figura assim, aqui na letra A da página 93. Deixa a prof apagar aqui. A prof vai fazer aqui no cantinho, tá? Ó, você vai fazer uma figura, porque quem manda é o denominador. Vou dividir ela em 4 partes. O que eu faço? Eu já vou pintar.
Mas eu tenho o quê? Eu tenho que pintar 7. Então, eu vou fazer outra figura igual. Vou dividir em 4 partes. E vou pintar mais quantos? Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7. Então, ficaria assim. 4. Então, eu tenho um completo e mais 3 aqui para dar 7. E assim vocês vão fazendo nos outros, tá? Na letra B, a gente vai fazer uma figura, dividir ela em 2 partes e pintar. Vou fazer mais uma, dividir ela em 2 partes e vou pintar. Então, vou ter já 4 partes. Mas eu preciso de 5. Então, vou fazer mais uma figura, dividir em 2 e pintar 1. Na letra C, eu vou fazer uma figura, dividir ela em 8 e pintá-la completa. Fazer mais uma figura, dividir ela em 8. E quanto que vai faltar? 8, 9, 10, 11, 12. E pintar dessas 8 apenas 4 partes. Então, aqui a gente também vai ver sobre comparando frações. Nesse comparando frações, você tem a mesma figura dividida em várias partes. Então, dá para perceber que o que a gente está falando aqui é sobre a parte vermelha. Então, quanto mais ela é dividida, menor ela vai ficando. Na 94, mostra as frações. Ela foi dividida, as figuras, até em 6. Então, assim, na figura 1, pode ver que a parte vermelha, metade, então ela está enorme. Já na 6, ela está menorzinha. Aí, a gente vai para a página 95, onde tem as plantações de tomate. Tem as linhas aqui brancas, que é o que determina em quantas partes elas vão ser divididas. Então, aqui na primeira figura, ela foi dividida em 2 partes e foi plantada apenas uma de tomate. Então, seria um meio. Na figura 2, ela foi dividida em quantas partes? Em 4, olha as linhas brancas. Quanto dessa parte foi plantada? 3 partes. Na 3, foi dividida, olha aqui, em 8. A gente conta aqui dentro dessas linhas que tem aqui. E foi plantado só 3 partes. Na letra 4, a gente vê que foi dividido em 8 e plantado 6. Então, ficou assim, na letra A, na número 1, meio, 1 meio. Na 2, 3 quartos. Na 3, 3 oitavos. Na 4, 6 oitavos. Aí, tem as perguntinhas que pede assim, ó. Escreva nos quadradinhos as frações que a gente já fez, que a prof já falou. E na letra B, em qual terreno a área plantada é menor? Então, você vai olhar aqui em tudo, dá para ver nítido no desenho, que é a 3. Ela foi dividida em 8 partes, mas ela só foi plantada 3 partes. Que terreno tem a plantação do mesmo tamanho? O terreno 2 e o terreno 4 é o mesmo tamanho e foi plantada a mesma quantidade. Então, vocês vão colocar que é o 2 e é o 4. Aqui, na página 96, está pedindo as paredes do banheiro e da cozinha. Então, pede assim, em qual parede foi aplicada mais cerâmica? Escreva como você descobriu a resposta. Olhando a figura, a gente já percebe. A figura 1, ela foi dividida em 4, 8, 12. E ela foi pintada metade. Então, ela foi pintada 6 partes. Aqui na figura 2, foi dividido em 8 partes e foi pintado a metade. Na figura 3, que é da cozinha, ela foi pintada em 4, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. E quantas que ela foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela não chegou nem na metade. Então, pede-se assim, qual das paredes foram aplicadas mais cerâmicas? As do banheiro. Escreva como você descobriu. Então, como que você vai descobrir? Você vai contar em quantas vezes ela foi dividida e que tanto que ela foi pintada ou colocada cerâmica, como pede aqui. No 3, a gente vai falar sobre os sinais. Esse vocês já aprenderam, tá? O sinalzinho de maior é quando a boquinha está aberta.
Então, quando a boquinha está aberta, é porque ele é maior. Quando está a flechinha apontando para o outro, é porque ele é menor. Então, aqui na letra A, tem 2 círculos. Eles estão divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9 partes, os 2 círculos. Só que qual que tem a maior quantidade pintada? O círculo da frente, porque ele tem 8 partes e está restando uma só sem pintar. Então, a boquinha vai ficar aberta para ele. Na B, a primeira figura está dividida em 3 e pintada uma parte só. A segunda figura está dividida em 9 e pintada 3 partes. Então, qual parte está pintada a mais? Na verdade, aqui é igual. Se você olhar a mesma figura, você tem 3 partes separadas diferentes e a mesma quantidade. Não importa que ela está dividida uma em 3 e a outra em 9. Mas a quantidade é igual. Só olhando na figura a gente já percebe que é a mesma quantidade. Na letra C, foi dividida em 3 partes, pintado 2. A figura da frente foi dividida em 5 e pintado 2. Qual parte ficou maior? Ficou maior a primeira figura, que foi dividida em 3 e pintado 2. Por quê? Porque ela foi dividida menos vezes e a quantidade, então, ficou maior pintada. Na letra D, não tem nem o que falar, né? A figura, uma está pintada metade e a outra inteira. Então, a maior é a que está inteira. Na letra E, a gente olhando, a gente já sabe que a primeira figura está pintada a mais. Então, é virado para a flechinha para a primeira figura. Ela está dividida em 3, 6, 7 partes, pintada 3. A outra também, só que pintada 2. Na F, 1/4 é maior que 2 décimos? Sim, 1/4 é maior que 2 décimos. Na letra G, 1/2 e 5 décimos. Aí que está, é o sinal de igual. Por quê? Uma figura dividida no meio, pintado uma parte, e uma figura dividida em 10 e pintado 5, dá metade também. Então, as duas são iguais. Na letra G, 6 sétimos e 4 quintos. 6 sétimos é maior que 4 quintos. 5 sextos e 9 décimos. 9 décimos é maior que 5 sextos. A gente agora vai trabalhar equivalências de frações. Então, o que seriam essas equivalências? Na página anterior, foi que a prof falou. Uma figura dividida em 2 e pintada metade. Uma figura dividida em 10 e pintado 5. São divididas de formas diferentes, mas a mesma quantidade pintada igual, metade, metade. Então, isso que seria equivalência de frações, divididas de formas diferentes, mas com a mesma quantidade que foi pintada, a comida, independente. Então, aqui, pede para vocês que tem um mural e ele foi dividido em 2 partes do mesmo tamanho. Um meio já está sendo feito. Já o mural da sala 2 foi dividido em 4 partes iguais e os alunos já colocaram enfeites. No mural, enfeites. Em 2/4 do mural, as duas turmas enfeitam equivalente à mesma parte dos murais, apesar de estarem divididos de forma diferente. Por isso que dizemos que 1/2 e 2/4 são equivalentes. Por quê? 1/2 e 2/4 são iguais. Vocês olhando na figura dos murais, vocês podem perceber que a cor, a quantidade é a mesma. Aqui tem uma tirinha de frações. A primeira tirinha representa um inteiro e você deve colorir de azul. Então, você vai colorir ela inteira de azul. Então, aqui tem uma sequência para vocês fazerem para conseguir responder o exercício. Então, olhando essa sequência, vocês vão conseguir perceber que forma. A letra A. Quais frações são equivalentes a 2/3? Olhando na figura, vocês vão perceber que é 4 sextos e 6 nonos. Na B, quais frações são equivalentes a 3/4? 6 oitavos. Tudo isso vocês têm que colocar aqui do lado da figura
em quantas partes ela foi dividida, em quantas partes ela foi pintada, para conseguir resolver esse exercício. Na letra C, quais frações são equivalentes a 4/8? Então, aqui tem 3. São 3/6, 2/4 e 1/2. Quais frações são equivalentes a 2/7? Nenhuma, não tem nenhuma aqui que corresponde a essa fração. Aí, aqui tem uma atividade sobre frações equivalentes. Então, assim, quais dessas figuras estão divididas de formas diferentes, mas que estão pintadas, vamos dizer, a mesma quantidade? Então, aqui na letra A, dividi em 4, pintei 2. Então, na letra A, eu pintei o quê? Metade. A letra B tem pintada a metade? Não, ela está pintada em uma mais. Na letra C, eu pintei a metade? Não. Eu deixei 2 sem pintar. Na letra D, eu pintei a metade? Não, eu passei da metade. E na letra E? Na letra E, sim. Ela está dividida em várias partes e eu pintei a metade. Na letra F também. Foi dividida em várias partes, mas eu pintei a metade. Então, quais desses tem metade da figura colorida? A letra A E e a F. Aqui, a prof tem na página 100. A gente vai até essa página aqui, tá bom? Então, aqui tá pedindo assim, ó. Na geladeira de Dona Elisa estão guardados 72 picolés. São 1/3 de limão e 2/6 de morango. Há mais picolés de qual sabor na geladeira? Então, assim, ó, os dois têm a mesma quantidade de picolé, pois as frações 1/3 e 2/6 são equivalentes. Prof, como? Então, a prof vai fazer um desenho aqui também, tá? Vou fazer bem aqui embaixo, assim, ó. A gente faz o que? A gente vai fazer... Vou fazer grande, assim, e vou dividir no meio. Só que o primeiro desenho, eu vou dividir 1/3. Então, eu vou dividir em 3 partes. E a outra, 2/6. Então, a prof vai fazer assim para dar certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou pintar o quê? Uma parte do primeiro e na outra 2. Dá para perceber que, olha, é igual a mesma quantidade, ó. Aqui tá dividido em 6, aqui tá dividido em 3. Aqui eu pintei uma, aqui eu pintei 2, mas é a mesma quantidade. Por isso que a resposta é que os dois têm o mesmo sabor, a mesma quantidade. Então, aqui no 3, pede o seguinte. Tem uma turma de peteca do clube, estão escrita 36 pessoas. Na turma de ginástica também tem 36 pessoas. Essas turmas são divididas por idade. 2/6 dos jogadores de peteca têm menos que 25 anos, assim como o nome das pessoas que participam da ginástica. Qual das turmas tem mais pessoas com idade menor que 25 anos? Como que a gente descobre isso? Primeira coisa, vocês vão pegar o 36 e vão usar a primeira fração. A primeira fração aqui é 2/6, porque a gente precisa descobrir na turma de peteca quantas pessoas têm menos que 25 anos. Como que eu vou descobrir isso? Então, vocês vão pegar primeiro o 36, tá? Então, aqui, ó. E a fração aqui do ladinho, 2/6. Como que eu vou descobrir quantas pessoas tem? Eu pego 36 e eu vou dividir pelo denominador. 3 dá para dividir por 6? Não. Então, eu vou pegar o 36. 36 dá para dividir por 6? Dá. Quantas vezes? 6. 6 vezes 6, 36. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou pegar o quê? O numerador. Vou fazer vezes o resultado que eu encontrei. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer vezes 2. 2 vezes 6, 12. Então, eu já sei que na turma
de peteca tem 12 pessoas com idade menor que 25 anos. Agora eu vou descobrir, na de peteca, tá, na de ginástica agora eu vou descobrir. Como que eu vou descobrir? Vou pegar o 36, a fração é o quê? Então, 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. O que eu faço agora? Pego o numerador e faço vezes. 1 vezes 4, 4. Então, eu descobri os dois resultados. Então, eu descobri que numa turma tem 12 e na outra turma tem 4. Então, como que vai ficar essa resposta agora? Então, na turma de peteca, há mais pessoas com idade menor que 25 anos do que na turma de ginástica, porque na turma de peteca tem 12 pessoas e na de ginástica tem 4, tá? Então, quando a gente tem fração e a gente tem números inteiros, a gente faz isso. A gente pega um número, divide pelo numerador, o resultado que a gente acha, a gente faz vezes... A gente pega o número, divide pelo denominador e faz vezes o numerador, o resultado, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como que é essas divisões de frações, como que a gente encontra os resultados, tá bom? Beijo, até na próxima aula, tá ok?